Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta no CM Debate, na semana decisiva para o Brasil, para Alagoas, né? Para todos nós, Célio. Tudo bom, né? Como é que você tá? Tudo bom. Então é uma semana decisiva, é a semana da eleição. Naturalmente que no primeiro e no segundo bloco a gente vai falar sobre isso, até no terceiro bloco a gente vai também dar uma puxada sobre isso, sobre a expectativa da eleição. Esse programa está sendo gravado na semana da eleição, um pouco antes do processo eleitoral. Nesse primeiro bloco a gente trata da situação nacional, não tem como ser diferente. As pesquisas mostram que o Lula está ali naquele limite entre 48 e 52 para ganhar a eleição no primeiro turno. E toda a discussão se passa nisso. Naturalmente que o público bolsonarista não acredita, diz que não acredita nas pesquisas, tem outras pesquisas para lembrar, mas a questão do voto útil, a questão do fator Ciro. Queria que você fizesse mais ou menos um resumo do que você está vendo na última semana, qual a expectativa da última semana, e aí a gente deixa para depois essa questão da expectativa de abstenção, violência do dia, depois a gente discute isso. Mas agora, o quadro eleitoral, sobre o quadro eleitoral, o que é que você está vendo? Pelas pesquisas, né, que foram divulgadas nos últimos dias, pelos fatos na própria campanha, houve debate com a ausência do Lula, né, no fim de semana, se consolidou essa expectativa de uma eleição, uma vitória apertada do Lula, mas apertada que eu digo, vencendo no segundo turno com uma pequena margem aí, ultrapassando os 50% mais um dos votos válidos. O presidente Bolsonaro, para não surpreender ninguém, diz que quem vai ganhar no primeiro turno é ele, que se não ganhar tem alguma coisa errada. Continuou nos últimos dias insinuando, embora às vezes parece que dá um recuo, mas na verdade manteve a mesma tática de espécie de ameaça sobre o que pode acontecer, né, e não aceitar o resultado Acho que é a coisa mais preocupante, mais assim, que eu imagino, na verdade, é a reação do Bolsonaro diante do resultado das urnas. Definitivamente ele não sinaliza que aceitará pacificamente uma eventual derrota. Esse é o grande ponto. Esse é o ponto. E aí você tem de tudo. Tem gente que diz que ele vai mesmo tentar o golpe, que é uma loucura, ninguém sabe como seria isso. Não há, digamos assim, as condições que havia, né, para ficar no golpe clássico de 64, o apoio da grande imprensa, do empresariado, de amplos setores da sociedade. Ele fugir pelo tamanho das encrencas que tem para responder na justiça, né? Não houve nessas últimas semanas, 2 semanas, nenhum fator que tivesse provocado uma mudança drástica dos números. Nem o Bolsonaro estabilidade total, avançou, nem despencou, nem o Lula. A gente comentou aqui no programa anterior, os institutos mais tradicionais, o IPEC, o antigo IBOP e o Datafolha, as suas últimas pesquisas apontaram ali o Lula na casa dos 14, 15, 16 pontos à frente, daí porque essa possibilidade de vencer no primeiro turno. O Ciro continuou na mesma, a Simone Tebet continuou na mesma, subiram um pouquinho ali a Simone, né, 5, 4, 5 e tal. E chegamos na semana da eleição, houve casos de violência, apareceram mais casos de violência entre eleitores, né, uma agressividade. Sobre o Ciro, eu queria até que você se aprofundasse mais. Você se surpreendeu com o discurso do Ciro? Você achou um tanto quanto rancoroso? Ou você acha que também é uma defesa dele em relação à questão do voto útil, ele tinha que tomar essa atitude mesmo? O Ciro, quarta tentativa, né, disputa eleitoral, ele definitivamente nunca entrou no jogo, nunca, né, a terceira via que ele poderia estar aí. O máximo foi 12%, né? Não chegou o Ciro, e aí a postura dele insiste em igualar Bolsonaro e Lula, né? Já está sendo, inclusive, para desespero dele, apontado mais como cabo eleitoral do Bolsonaro do que dele próprio, auxiliar, né?
Eu não sei, vai ser curioso aí, se houver um segundo turno, qual vai ser a posição do Ciro Gomes. Mas um pouco decepcionante, um pouco triste, enfim, não sei. Ele não avançou e acaba reforçando mesmo essa coisa da intolerância, da raiva e tal, com os termos em relação à campanha do Lula e ao PT. Num dia aparece ou dá entrevista querendo parecer alguém palatável, sorridente, sem radicalismo e tal, e 5 minutos depois, na outra entrevista, já manda tudo para o espaço, já ataca de maneira bem violenta todo mundo e tal. Não surtiu efeito, isso não colou, essa coisa de fascismo do Bolsonaro, fascismo do Lula, que é o que que ele prega, né? E caminha para uma derrota, não tem, né? Caminha para uma derrota, um cenário complicado. Não sei se você concorda comigo, porque a Simone Tebet, ela parece que ela vai representar uma nova direita, mais soft, o liberalismo, essa turma mais... ela seria uma alternativa, mas o Ciro não seria uma alternativa para uma nova esquerda. Sim. O Ciro parece que é o ocaso, parece que é a última tentativa dele, e eu acho difícil o Ciro representar um grupo. É difícil, é verdade. Eu acho que, para desespero dele, também da Simone Tebet e dos outros, de fato, a eleição e o eleitorado está entre Lula e Bolsonaro, né? São meses da campanha, desde o ano passado, enfim, antes, na pré-campanha e tal, a coisa não vai mudar nos últimos dias, a não ser que surgisse uma bomba desses, né? O inesperado, realmente. O pai de alguém criticando ele. Que aparecesse aí uma denúncia na vida íntima, sei lá, que implodisse tudo. Mas houve esse debate, como eu falei, no fim de semana, né, no último sábado, num pool de emissoras, né, com SBT, CNN, além dos jornais da Veja. Com o Padre Fake, né? Com o Padre Fake, né? Esse brincalhão, que figura. Uma figura, um negócio triste, que foi para Padre Fake, escada do Bolsonaro. Descaradamente, né? Ele foi para o debate atacar os adversários do Bolsonaro e bajular o presidente. E não tem nada engraçado, ao contrário de outras eleições onde você tinha um candidato engraçado, um candidato mais com Cabo da Ciolo. Ele não, ele presta um desserviço com um discurso antifeminista, é um discurso totalmente disruptivo do que acontece de mais moderno. Quer dizer, ele presta um desserviço mesmo. Um desserviço. Ninguém sabe, inclusive, que igreja é essa dele, né? Não. Porque o tal do cristão, católico, ortodoxo, ele não é reconhecido, na verdade, como dentro da igreja católica, realmente. Roberto Jefferson descobriu essa figura, o candidato seria o Roberto Jefferson, né? Que é outra figura. Seria outra figura lamentável, mas eles conseguiram encontrar realmente algo pior do que esse padre, era difícil de achar. Fez um papel absolutamente repugnante nesse debate, claramente ali a serviço do Bolsonaro. Em Alagoas, ou no Brasil inteiro, por falar nisso, né, a figura do candidato laranja é um clássico. Isso. Mas ninguém assume, inclusive no discurso o cara tem o cuidado de não parecer que é laranja. O padre não. O padre foi para ele declarou voto. O padre é um laranja declarado. Ele declarou voto no Bolsonaro, no meio do debate. Então, mas esse debate também não mudou o panorama. Primeiro, me parece que o Lula acertou e não ia, aquilo foi meio que uma arapuca. O SBT é do sogro do ministro, né? Ministro do Bolsonaro, o Fábio Farias. Aquelas perguntas, esse padre ali presente, um negócio complicadíssimo, e a audiência baixíssima do debate. A audiência foi muito baixa, na Grande São Paulo, nas cidades, enfim, no Brasil todo o debate. 2,1%. Perdeu para as outras redes, na TV aberta, perdeu para a Globo, para a Band, para a Record. Quarto lugar, né? Ficou em quarto lugar. Então, acho que não mudou o panorama da eleição, esse debate. O debate da Globo, que acontece na quinta-feira. Ele tem um potencial maior, né? Tem um potencial maior, tem uma audiência realmente forte. Esse debate, todos os candidatos devem ir. Menos o padre. O Lula confirma, menos o padre, pois é. Ainda bem, né? Menos o padre. Ainda bem. Mas o Lula confirmou, o Bolsonaro também, e a ver como é que vai ser então esse debate que vem. Mas o panorama, de fato, nesse comecinho de semana, essa é a expectativa geral, né?
ou teremos um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, uma diferença pequena do Lula em relação ao voto válido para ganhar no primeiro turno, ou ganha no primeiro turno também com essa diferença mínima e tal. Vem pesquisa por aí durante essa semana. Há uma preocupação com essa elevada tensão. Isso, era esse o ponto para a gente finalizar. Que pode gerar abstenção, muita gente com medo de votar. Com medo de votar, medo do voto, enfim. Há essa expectativa, mas de fato acho que a eleição pode ser decidida no primeiro turno, na minha opinião. Acho que é possível a vitória do Lula no primeiro turno, a não ser que aconteça nesses 2, 3 últimos dias de campanha alguma coisa realmente muito forte, ou um fator que realmente favoreça a abstenção no público em que aparentemente é o voto mais lulista, que é o voto mais na humilde, base, né? Exatamente. Então é isso, daqui a pouco a gente volta no segundo bloco para falar da eleição alagoana. Vão lá, gente, comentem, curtam. Os haters estão bem-vindos também, podem chegar, né? Não tem problema, vários deles estão chegando na última semana, esses haters, eles se multiplicam, mas estamos aqui à disposição. Um grande abraço, pessoal.